A decadência da igreja e a fidelidade de Deus para com a igreja. Puxa vida, que difícil, que desafiador. Mas nós temos boas notícias, né? Eu quero que os irmãos abram comigo Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. E nós vamos ler 6 versículos. E diz assim, na minha versão: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e obedeça, e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Essa palavra do Senhor. Eu aprendi isso com o meu apóstolo e eu vou repetir. Continue me amando. Né? Nós vamos dar um pano de fundo, vamos falar da igreja de Sardes. E a igreja de Sardes é um retrato de uma igreja em decadência. Né? Então o contexto vai falar de uma igreja, uma cidade que estava situada num lugar alto, né? Toda amuralhada, ela era bem revestida de muros altos e ela se considerava um local seguro, porque era difícil o acesso, né, até lá. Então, por ela se considerar uma cidade com grandes edificações, ela pensou, olha, eu sou inatingível, né? E, no entanto, por ter esse sentimento de estou seguro, nada vai dar errado, a cidade baixou a guarda. Então, nós temos 2 momentos aí históricos que a gente vai ver que teve um ataque de Ciro da Pérsia, né? Os soldados persas estavam de olho. E eles encontraram um soldado de Sardes descendo por entre os rochedos. Então, quando eles viram isso, ali tem uma brecha. Ali tem um lugar vulnerável. E então, por este lugar vulnerável, eles entraram e tomaram a cidade. E depois nós vamos ver num outro momento, Antíoco Epifânio, ele dominou a cidade. E também no mesmo modus operandi. Né? Percebeu, a guarda baixou e eles foram lá e tomaram. Né? Por isso que no verso 3, Jesus está falando, sede vigilantes, presta atenção. Né? Porque se vocês não estiverem atentos, eu virei como ladrão da noite. Então eles sabiam o que significava vir como ladrão da noite. Quando Jesus ditou essa carta para João ali, Sardes era uma cidade rica. Porém, era uma cidade degenerada. Então, o que nós podemos perceber, examinando as Escrituras, é que Sardes, a igreja de Sardes, ao invés de influenciar aquela cidade, ela passou a ser influenciada pela cidade. E aí a gente para pensar e observar em que momento, pessoal, vamos olhar para dentro de nós mesmos, em que momento eu estou sendo influenciada pelas coisas do mundo. Eu deixei de exercer a minha influência de embaixadora do reino, eu deixei de influenciar como corpo de Cristo. Que momento eu consigo olhar hoje? A gente fala bastante em timeline, né? Essa linha do tempo. Onde é que nós estamos posicionados? Né? Quais semelhanças nós podemos colocar a nossa vida pessoal com a
a igreja de Sardes. A igreja, ela tinha o nome, tinha a fama, mas ela não tinha vida. Né? Se a gente for colocar hoje na linguagem dos meninos, das meninas e até dos adultos, né? Aquela coisa do Instagram. Como é que está o Instagram, o feed, os stories de Sardes? Está bombando. Está lá, vários pontinhos, eles estão ali. Só que no interior deles, eles estavam mortos. Né? Tinha performance, mas não tinha integridade. Tinha obras, mas não tinha dignidade. E o texto vai começar dizendo assim, ó, ao anjo da igreja em Sardes escreve, assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então Jesus está falando, olha, eu tenho 7 Espíritos de Deus. Você não pode me enganar. E ele começa dizendo assim, conheço as tuas obras. Conheço o teu WhatsApp, conheço o teu relacionamento com a tua esposa, eu conheço o teu relacionamento com o teu marido. Filho, filha, eu conheço o jeito que você trata a sua mãe, o seu pai. Patrão, eu sei como é que você trata os seus funcionários. Colaborador, eu sei como você transita lá na sua empresa. Eu sei. E o Senhor está dizendo assim, eu também conheço. Porque lá em Tiatira ele vai dizer, eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então não adianta, nós podemos até manter um feed, podemos manter as nossas postagens no Instagram, Facebook, qualquer que seja a plataforma que a gente esteja usando de rede social, mas nós não conseguimos enganar o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele sonda as nossas mentes, Ele sonda os nossos corações. Será que nós estamos vivendo de aparência também? Porque às vezes não é só aquela aparência, está tudo bem na minha vida, top. Mas é aquela aparência de, não, eu tenho fé para que tal situação aconteça, mas quando eu estou no olho do furacão, eu não confio tanto em Deus. Quando eu estou passando por aquele aperto grande, eu vou buscar socorro naquilo que eu posso ver, e eu não descanso o meu coração no Senhor. Isso também é viver de aparência. E aí eu me desespero com as notícias que não têm sido fáceis nesses dias. De um ano para cá, temos ouvido e visto coisas que têm chacoalhado as nossas emoções. Será que eu tenho pregado uma coisa e na minha intimidade, quando ninguém está vendo, eu faço outra coisa? Será que eu pego a minha família e a gente faz lá aquela pose, somos comercial de margarina? Ou né, aquela coisa assim, vamos fazer aquele close instagramável, né, para ficar bonito. Né, muda o filtro. Será que a gente está vivendo assim? Sardes foi invadida porque deixou de cuidar, porque negligenciou. E as escrituras, elas nos exortam, vigiem, Mateus 26, 41, diz assim, olha, vigiem e orem para que não caiam em tentação. 1 Pedro 5, 8 diz assim, estejam alertas, vigiem, o diabo, inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo a quem possa devorar. E nós temos lá um posicionamento que foi descrito lá, uma armadura que foi descrita pelo apóstolo Paulo em Efésios 6. O bom soldado, ele toma essa armadura de Deus. E ele vigia constantemente. E às vezes a gente se sente exausto. Fala, poxa, o Wellington fala bastante quando ele serviu o exército. Ela, tinha que fazer pernoite, puxa hora, isso, aquilo. É cansativo, é exaustivo. E é verdade. Efésios 6,18 diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões. Não são em algumas ocasiões, mas em todas as ocasiões. Por que existe essa palavra de exortação da parte do Senhor? Por que está registrado? Porque é necessário nós termos essa vida de oração. E quando nós distanciamos uma oração da outra, nós começamos a morrer. E aí, a parte B do primeiro versículo desse texto que nós lemos, de Apocalipse 3, vai dizer assim, ó, você está morto. Você está morto. E é uma declaração feita por Jesus. Então, quando eu
paro de orar, quando eu paro de cultuar o Senhor, e eu não estou dizendo que é só o culto presencial aqui na igreja, é um culto, é um estilo de vida. Quando nós desprezamos o ensino das Escrituras, nós abrimos a porta para a destruição. Todo mundo sabe, Oséias capítulo 4, o povo é destruído porque falta conhecimento. E quando a gente não examina, a gente é destruído. Então a gente entra naquele efeito dominó. Eu distanciei a oração, eu não busquei mais o ensino, eu não tenho uma vida, um estilo de vida de adoração. E tudo começa a ruir. E esse efeito dominó, e as mentiras começam a fazer parte do dia a dia. E as pequenas concessões, e a maledicência, e a murmuração, e as explosões emocionais começam a fazer parte do nosso cotidiano. E aí quando nós olhamos e flertamos com a pornografia, chegou, caiu aqui no meu WhatsApp, chegou aqui, abriu um pop-up, e o seu olho viu aquilo. E isso começa a gerar morte na sua vida, começa a gerar morte no seu entorno. E aí os ouvidos começam a abrigar a murmuração, começam a abrigar a maledicência. E aí você empresta seu ouvido para o outro, comentar do outro que falou. E tudo começa a desmoronar. E me parece que Sardes estava vivendo essa situação, porque a palavra para ela é assim, olha, você está morta. O Senhor Jesus está dizendo, você está morto. Quando os pés correm para consumar o adultério que nasceu no coração. E aí o temor está tão longe, o temor está tão distante da vida, que a pessoa vai cometer esse ato de prostituição, de adultério. E são essas concessões. Tiatira estava misturada, né? Fala-se daquele espírito de Jezabel que dominava aquelas pessoas, estava dominando aquela igreja, aqueles ensinos de Jezabel. Olha, vamos pecar porque só dá para vencer o pecado, depois você zerar o pecado e vamos atolar até o... Não é assim. Assim como os soldados persas estavam observando os soldados de Sardes, nós temos alguém também nos observando. Lembra de 1 Timóteo 5,8? Então, o diabo está andando ao redor, mas não é para ter medo. É para a gente ter entendimento. Ele está andando ao redor. E se ele encontrar uma ocasião, a gente corre para João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. É o papel dele, ele vai fazer isso. Temos que estar atentos. A voz de comando de Cristo, ela é muito clara. Fortaleça o que resta e que estava prestes a morrer. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. Obedeça, se arrependa. O Senhor está dizendo, olha, eu entreguei algo de mim para vocês, vocês receberam. Então Jesus está falando, tem algo ainda dentro de vocês. Percebam isso, obedeçam, entra nesse lugar de arrependimento. Porque se você estiver distraído, não estiver atento, eu virei como um ladrão da noite. E você não saberá que horas que eu virei contra você. Puxa, que duro ouvir isso do Senhor Jesus. Você não saberá que horas que eu virei contra você. É tempo de nós nos levantarmos com coragem contra o nosso próprio eu. Coragem para confessar, Senhor, nós temos orado pouco. Coragem para declarar, Senhor, até aqui eu meditei pouco nas Escrituras, eu não me alimentei o suficiente. Coragem para romper com a animosidade que se instalou no seio familiar, que se instalou nos relacionamentos, no trabalho ou qualquer ambiente que eu esteja transitando. É tempo da gente se levantar e travar estas ações malignas que têm gerado morte no nosso entorno. Coragem para se levantar e se humilhar debaixo da potente mão do Senhor.
coragem para resistir ao diabo e não cair nas suas fadadas ciladas, coragem para amar a família, coragem para amar a igreja de Cristo, os nossos irmãos em Cristo, coragem para orar fervorosamente. Irmãos, agora nesse ponto a gente começa a declarar boa notícia, porque nós temos um Deus que tem a fidelidade para com a sua igreja intacta. Parece que esses primeiros momentos da mensagem foi pancada, foi duro. Mas é que para a gente saiba o lugar que a gente está transitando. E se é esse lugar de morte, nós podemos correr os nossos olhos para a Escritura lá em Salmos 46. Vou pedir para os meninos projetarem aí. E diz assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar. Isso é uma tragédia, isso é um caos. E ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus está nela. E Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O socorro do Senhor está vindo. Ao romper da manhã, essa é a notícia. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra derrete. O Senhor ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Parem de lutar, verso 10, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Essa palavra tem que entrar no nosso coração e virar uma chave dentro da gente. E eu quero fazer um contraponto com vocês. Nós começamos a falar de uma igreja que Jesus está falando assim, você tem fama de estar vivo, mas está morto. E tem um texto lá em Ezequiel 37, que vai dizer assim, o Espírito de Deus levou Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. E perguntou, esses ossos poderão tornar a viver? E o profeta responde, tu sabes. Estamos sendo perguntados por Deus nessa noite. Qual é a situação de morte que está permeando o nosso entorno, a nossa casa, o nosso trabalho? Então, se a gente puder usar como uma figura de linguagem, esses ossos secos pode ser a nossa família, pode ser a área da saúde, podem ser as finanças, pode ser o ministério. Então Deus fala assim, profetiza sobre os ossos secos. Profetiza. Então nós vamos ter que olhar para essa circunstância, para esses ossos que hoje para nós estão, algumas traduções dizem ossos sequíssimos, olhar e profetizar e declarar, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas aí Deus, porque conhece esse povo, Ele vai dizer assim, olha, esses ossos pode ser que venham falar assim, nossa esperança acabou. Então pode ser que a circunstância venha dizer para você, no seu íntimo, as notícias, um pessimismo que tem rondado, tem pairado sobre a nação, sobre as nossas vidas, esse pessimismo possa dizer assim, acabou a esperança. Fomos exterminados. Mas o texto não para aí. Por isso diz o Senhor, ó meu povo,
Eu vou abrir os seus túmulos e fazer vocês saírem. Trarei vocês de volta e quando eu fizer isso, vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, falei e fiz, palavra do Senhor. Deus tem palavra e nós podemos confiar em sua fidelidade. Meu irmão, não ligue para a palavra que o mundo está dizendo. Dê importância e dê ouvidos, dê escuta à palavra de Deus. E Ele está dizendo, eu vou tirar do túmulo, eu vou remover deste lugar. O sangue derramado por nós foi um sangue de amor. Deus nos deixou as Escrituras para nos equiparmos. Jesus nos ensinou a orar, nos exortou para que nós orássemos, para que a gente tivesse essa intimidade com o Pai, tivéssemos um relacionamento com o Espírito Santo. E não é uma igreja como Sardes que o Senhor Jesus vem buscar. É uma igreja sem ruga, é uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, sem coisa semelhante. E eu creio firmemente que nós somos esta igreja, a igreja gloriosa, nós somos. Eu olho para os meus filhos, eu olho para os meninos do Wake, eu olho para os meus irmãos, eu olho para eles e eu falo, você é a igreja gloriosa. É você quem o Senhor Jesus vem buscar. Podemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10. Atos 1:8 declara, e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, receberão poder. Deuteronômio 32:4 diz, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Deus não comete erros. Deus não comete erros. Essa circunstância de dor, não significa que Deus errou. A gente pode voltar os olhos para Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos a Deus. A fidelidade de Deus é um dos atributos de maior conforto e segurança. Deus é fiel. Então, do alto e sublime trono, Ele observa, Ele intervém, Ele dá voz de comando sobre as nossas vidas. Por isso, desperta, igreja. Desperta. E às vezes é um fardo tão pesado. Se você está sentindo esse fardo, meu irmão, minha irmã, entrega. Fala, Jesus, o Senhor me garantiu um fardo suave e leve. Não carrega esse fardo pesado, porque não é seu. Chega diante do Senhor, em arrependimento, em obediência, porque a instrução para a igreja de Sardes era essa. Olha, se arrepende, né? Obedeça. E vamos obedecer, vamos dar ouvido à palavra do Senhor. E eu quero começar a concluir. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Se alimente da palavra do Senhor. Se nós não nos alimentarmos da palavra do Senhor, nós teremos surtos. Nós teremos profunda dor. Nós sentiremos profunda solidão. Mas o Espírito Santo está em nós, está sobre nós, está no nosso meio. E a palavra de Deus também nos ensina que o Senhor habita em meio aos louvores. Encha a sua casa de louvor. Encha a sua casa de louvor. É uma garantia. Olha, Deus está aqui porque essa casa tem louvor. Este lugar, esse ambiente, ainda que estejamos regando com lágrimas, o Senhor vai amanhecer sobre nós. Nós lemos aqui em Salmos 46. Venha romper da manhã. Nós não estamos sozinhos. Deus está no controle de tudo. Ele consegue enxergar todas as nossas lutas. Mas nós precisamos entrar nesse lugar. Senhor, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos. Nós queremos viver o novo. E eu quero orar com você nessa hora. Feche seus olhos. Desperta, igreja. Está começando um novo tempo. E esse tempo é para uma igreja gloriosa. Um tempo de uma igreja restaurada. Um tempo em que nós estamos
nos ataviando para receber o noivo, nos arrumando os atos de justiça. E eu quero que você examine o seu coração nessa hora e coloque diante do Senhor: Senhor, eu não quero estar morto. Eu não quero. Eu quero esta vida que o Senhor nos garantiu. Senhor, há uma promessa para aquele que vencer, e eu quero vencer. Senhor, a tua palavra está dizendo que aqueles que têm ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas, e eu estou com os meus ouvidos compreendendo a tua palavra. Eu quero corrigir, eu quero mudar, eu quero essa metanoia, eu quero essa transformação em nome de Jesus. Se você puder fazer essa oração de confissão, de arrependimento: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a Ti, Jesus, resgata-nos, salva-nos. Nós queremos declarar como Pedro começou a afundar sobre as águas. Ele voltou seus olhos e declarou: Jesus, socorre-me, socorre-nos nesta noite, Pai. Porque nós queremos nos preparar para receber, para nos encontrarmos com o Senhor. A Tua fidelidade está intacta, o Teu amor continua nos cobrindo, a Tua graça continua sobre nós. Em nome de Jesus, meu Pai. Restaura o abatido de espírito, restaura os corações quebrantados. Visita, Senhor, aquele que está carregando uma carga que é tão difícil. Que neste momento haja essa transferência, ó Deus, que o Senhor possa mudar a carga de cada um e colocar esse fardo que é suave. No nome de Jesus, meu Pai. Sabemos que o Senhor vem nos buscar e nós queremos estar preparados, não queremos ser pegos de surpresa. Toda essa rota de colisão que nos envolvemos, Senhor, nós saímos dela para encontrar o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.